Vamos lá. Perfil da frota. Tá, é o seguinte, os meus caminhões, eles são hoje de 2018 em diante, tá? É uma frota nova. A gente trabalha com a concessão rodoviária, né? Nós temos um horário de atendimento para atender o nosso cliente, que é o usuário, né? Então, nós precisamos cumprir esse tempo de atendimento aí. Aí, se você puder me estar repetindo o que mais que você quer. Seria esse perfil, os modelos, assim, em termos Tá. de tonelagem, pela agilidade que você tem que dar, eu acho que o caminhão tem que ter uma característica de potência acima Sim. daquela determinada pelo Inmetro. Claro, Né? claro. Assim, nós temos hoje 150 caminhões. 80% da nossa frota são os caminhões Volkswagen, tá? No leve, no boiadeiro e no caminhão-pipa, né? E esses caminhões, eles sempre me surpreenderam desde que eu iniciei a minha empresa. Então, em termos do meu trabalho de operação rodoviária, o meu custo operacional ele é mais baixo e a sequência do meu atendimento, da minha operação, ele também me surpreende sempre pelo custo operacional, certo? Então, eu toda vez que eu vou comprar caminhão, eu não tenho dúvida que eu compro a marca Volkswagen, porque essa parte de me surpreender, ela me encanta muito no atendimento, no trabalho que eu tô executando, na garantia, quando há algum problema de serviço da garantia, eu tenho uma resposta rápida. E isso me enobrece muito, né? Então, cada vez mais a gente está adquirindo novos caminhões, conquistando novas concessionárias. Esse mês agora de junho, dia 4 de junho, eu começo na rodovia Eixo São Paulo, que é a maior do Brasil, né? Rodovia concessionada, e a gente vai começar no dia 4. Então, isso tudo é um conjunto de coisas que surpreende a gente e a gente quer continuar, né? Eu acho que seria isso. Certo. Né, o release, até o comunicado, né, da Volkswagen, né, que não sei se foi coincidência, mas você está indo para o primeiro caminhão produzido na fábrica de Resende pós essa parada de quarentena, né? Isso. Você já tinha comprado esse caminhão antes? Quando foi a decisão de compra desse caminhão? Foi assim, eu de 10 precisava... unidades, né? Exatamente, foram os caminhões que eu comprei que vai para Eco Cerrado, que é em Minas Gerais, que é do lado de uma outra concessão que eu já tenho, que chama Eco 050, né? Então, foi assim, eu sempre tive um jeito de trabalhar com muito impulso, acreditando muito, entendeu? E mesmo com a pandemia, a gente foi logo no começo que a gente acertou a compra dessas unidades, certo? Foi isso que aconteceu. E que você acha que vai... E aí essa pergunta eu faço tanto para você, Arnaldo, tanto para o Alux. Que você acha que vai gerar demanda após pandemia, né, no novo normal? Porque é o seguinte, hoje, né, eu brinco até que é brincar com bola de cristal, né? Porque a gente sabe que o setor rodoviário de ônibus está comprometido, ou seja, há uma tendência de reduzir a circulação de ônibus rodoviário. Sim. Nos outros países, na China, há uma demanda
maior para automóveis por causa de isolamento. Isso pode gerar mais trânsito de automóvel nas rodovias. E no caso do Aloche, né, é sabido que dois segmentos estão tendo demanda alta, que é o agronegócio, como é até óbvio, né, falar isso, mas o segmento de abastecimento urbano. E quando a gente fala abastecimento urbano, Arnaldo, a gente está falando de maior tráfego de caminhão nas rodovias. Por coincidência, há pouco, eu recebi aqui um relatório da NTC sobre a pesquisa que eles estão fazendo semanalmente do transporte de carga. No momento, a gente está tendo aqui uma queda de 41%, tanto de carga fracionada como lotação, no momento. Mas essa avaliação, esse exercício que eu estou pedindo para vocês, para a gente falar agora, Sim. é sobre daqui 3, 6, até o final do ano. Não hoje. Hoje a gente sabe o que está acontecendo, né? Mas eu imagino que vocês estão munidos de pesquisas, né? Eu gostaria de ouvi-los. Pode começar o Arnaldo, que já estava falando das rodovias. Sim. Então, para você ver, ter uma noção, nós temos esses 2 contratos já para esse ano. E nós estamos com mais 3 contratos a serem resolvidos, se forem ganhos, né, para novas implantações no Brasil, certo? Então, o que acontece? Eu acredito muito, sabe? Eu acho que a dificuldade, o problema da pandemia é muito triste pelo que os que perderam a vida, pelos que estão aí ainda passando por isso, né? É bastante triste e eu estou acreditando muito que as coisas devem melhorar, sim, tá? Eu estou acreditando muito. Então, o que tiver que fazer dentro dos meus limites, de eu estar nesses grupos, né? Porque, logicamente, que diminuiu a quantidade de veículos na estrada, né? Praticamente 50% a 60%, pelo que eu estou sabendo, né? Nas reuniões que a gente tem. Então, lógico que isso causa um impacto, né? No faturamento das empresas também. Mas como nós temos um serviço de urgência, nós não podemos deixar de atender qualquer usuário na rodovia, né? Qualquer tipo de remoção que tiver, como eu disse, sendo os caminhões pesados, os caminhões leves, os caminhões boiadeiros e os caminhões de combate a incêndio, né? Então, nós estamos fazendo os devidos atendimentos. Esses novos contratos, você vai precisar de ampliar a frota e contratar motoristas? Sim, senhor. Aliás, Sim. vocês estão contratando motorista? Ouvi dizer que... Estamos contratando 80 colaboradores agora que iniciam as operações no dia 4, né? E na região de Minas, que é a Eco Cerrado, que nós vamos começar dia 30 de agosto, também que está tudo pronto, ainda não fizemos o treinamento nem a contratação dos colaboradores. Ainda está sendo feita a avaliação. E quem tiver interessado em se candidatar, manda currículo para onde? Para o e-mail nosso, que seria o luca com 2C, jr@guinchos.com, né? Auto Socorro Luca Júnior, a sede nossa é em Ourinhos. Ourinhos, né? Certo. Alô, qual a avaliação que você faz aí para os, vamos dizer, segundo semestre, né? Antes de mais nada, é um prazer estar falando com você aqui, Marcos, e também com o Arnaldo aqui, nessa feliz combinação de fatores no meio de talvez a maior crise que a gente tenha visto, pelo menos nos últimos anos, né? Então, é um tempo de aprendizado e um tempo de perspectivas incertas, né? Como você mesmo falava no início. Ninguém sabe exatamente que caminhos o nosso negócio vai tomar e quanto tempo vai demorar. Mas o que mais nos motiva nesse momento são as pessoas e o empreendedorismo. As pessoas no sentido de ter o cuidado sanitário, ter o cuidado
com distanciamento, ter o cuidado com a vida das pessoas. Mas, em paralelo a isso, a gente nota que o mundo não parou. O mundo continua rodando, a nossa economia continua de uma forma pujante frente à situação atual, e você mesmo mencionou, esse ano nós vamos ter safra recorde mais uma vez. Vamos ter recorde nas exportações de minério. Estamos tendo um incremento em todo o serviço e na cadeia de alimentação, de proteínas, exportação e tudo mais. Ou seja, embora a pandemia esteja nos afetando diretamente, todos os setores da sociedade, inclusive o nosso, a gente nota que o mundo não pode parar, o nosso país não pode parar e a nossa economia está girando e tenderá a girar um pouco mais a cada dia até o final do ano. Por isso que quando você fala de perspectivas, considerando o momento atual, nós julgamos as perspectivas positivas, porque não é natural nesse momento estarmos no pior momento da pandemia e do mercado, mas tendo clientes empreendedores como o Arnaldo e a Luca Júnior, é realmente um prazer para a gente, porque foi justamente pensando em empresas como a do Arnaldo que nós tomamos a decisão de voltar a nossa produção na fábrica de Resende. Ainda com momentos incertos, ainda cheio de incertezas em relação a volumes e economia no futuro, mas é justamente para atender clientes como a Luca Júnior, que a gente sabe que não pode parar o fornecimento nem de caminhões e nem de ônibus, e muito menos nós podemos deixar de atender esses serviços essenciais. E aqui, no exemplo, a empresa do Arnaldo é um serviço altamente essencial, né? Todo o apoio em rodovias, os caminhões precisam rodar, os caminhões precisam levar as mercadorias para os supermercados para serem exportadas para as farmácias e tudo mais, e a nossa rede de concessionários, a nossa empresa precisa estar preparada. Então, quando você menciona da visão, certamente o nosso mundo, em poucos meses, não será como era antes da pandemia. Nós temos convicção de que o mundo será diferente, a exemplo desse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, que certamente não seria assim se a gente não tivesse na pandemia, né? Então, o mundo mudará e nós estamos procurando nos agilizar e a implementar ferramentas novas de trabalho para, junto com os nossos clientes, em parceria com os nossos clientes, transformarmos o nosso negócio em algo melhor para os nossos clientes e, consequentemente, para a sociedade. Se me permite, 30 segundos mais, Marcos, você tem toda a razão, que nesse primeiro momento, o escoamento de safra, o transporte rodoviário, ele tem se mantido aquecido dentro da situação atual. Mas nós temos convicção de que no momento seguinte, por tudo isso que eu acabei de falar, o setor de distribuição urbana, o porta a porta, o last mile, como é chamado nos Estados Unidos, esse vai ter um aprimoramento grande no nosso mercado. As pessoas estão se habituando a pedir mais deliveries, seja comida, seja vestuário, seja gêneros de primeira necessidade, e certamente nós precisaremos ter mais veículos para entregar esses produtos na casa das pessoas. E é aí que se encaixa perfeitamente os veículos que o Arnaldo está comprando, o delivery, e especialmente o delivery express, que chega no porta a porta em qualquer lugar de qualquer cidade do país. Aproveitando que aí você falando, me veio uma questão interessante que aí você pode esclarecer, o Arnaldo talvez tenha uma ideia também. Essa pesquisa que eu falei agora da NTC não abrange o segmento do Arnaldo. E aí, porque hoje mesmo vocês estavam lançando o caminhão, o compacto, com novidades, né? Relançando, lançando mais novo produto, é mais leve e leva mais carga. Isso aí. Exatamente. Esse segmento, que até a Volkswagen é muito forte, que é de serviço, que é o auto-socorro, coleta de lixo, qual é o percentual desse mercado?
Eu diria que, somando todo o setor de serviços, ele surpreende, Marcos, Elétricas, porque né? tem desde dos serviços de rodovia, como a empresa do Arnaldo, até serviço de coleta de lixo e todos os derivados de todo esse processo. Eu estimo que hoje, em torno de 40% do total da frota esteja, de alguma forma, vinculada a serviços. Então, especialmente no nosso negócio Volkswagen, esse setor é altamente representativo, por pequenas, médias e grandes empresas ligadas a serviço de toda forma no país inteiro. Outra questão, né? A gente tem visto que a pandemia fez projetos que estavam, vamos dizer, engateando, né? A Volkswagen mesmo lançou o Field, né? De acompanhar o auto-socorro, o socorro ao caminhoneiro, Uhum. projetos que estavam andando, que foram acelerados, né? Então, assim, o mundo vai ser diferente, vai ser com mais serviço digital, com mais... outro dia mesmo, hoje mesmo, vendo que os próprios caminhoneiros estão procurando entender mais o mundo digital. Eles eram usuários, agora eles querem ser um usuário mais ativo, vamos dizer assim, de serviço. A Volkswagen, isso envolve o trabalho do Arnaldo também, porque você tem uma das questões, assim, um dos maiores desafios para quem está na rodovia é a questão da qualidade da telecomunicação, né? Eu, por exemplo, eu moro em São Paulo, sou mineiro de Belo Horizonte, vou muito de carro de moto para BH. E meu celular, quase no percurso todo, não tem sinal. Esse é o grande desafio para quem está na estrada. No caso, por exemplo, né, a Volkswagen está oferecendo um serviço da pessoa acompanhar, né, a ida do socorro até ela, mas se ele não tiver sinal, né, é complicado. O que tem que ser tirado da gaveta? O que precisa evoluir? Ou o que está para vir para melhorar o serviço virtual, digital, para os caminhoneiros, para os motoristas em geral? Transporte. A pergunta é boa, Marcos, pelo seguinte: nós tínhamos, como você mesmo disse, uma série de projetos em andamento, não que estavam na gaveta, mas estavam Andamento que eu em quis andamento dizer. com um tempo de implementação um pouco mais longo, né? E agora, com tudo isso que está acontecendo, nós realmente tivemos que direcionar esforços e agilizar esse tempo de desenvolvimento, especialmente das ferramentas online. Então, um deles é esse que você mencionou agora, que é o atendimento remoto de acompanhamento do mecânico saindo da concessionária, indo fazer o reparo aonde quer que o caminhão ou o ônibus estejam e depois voltando na concessionária. Muito embora o sinal de celular não esteja disponível ou tenha alguns gaps ao longo das estradas, esse sistema ele monitora todo minuto a minuto desde a saída. Ainda que se perca o sinal do celular, ele vai acompanhando e quando o celular do funcionário, do mecânico, tiver nova conexão, ele registra aquele tempo. Ou seja, a gente não perde o histórico, não perde o acompanhamento do tempo de atendimento e da necessidade do cliente. Mas, em cima disso que você está falando, você participou da Fenatran do ano passado e lá na Fenatran nós lançamos o Rio, que é um sistema de monitoramento, rastreamento de frota e um sistema de logística que estamos lançando e inovando para o nosso mercado. Esse sistema vai ser cada vez utilizado tanto para monitoramento do caminhão, quanto para aperfeiçoamento de serviços de logística do nosso cliente, bem como de serviços de empresa como a do Arnaldo, por exemplo, que necessitar alguma informação de um caminhão que está em algum lugar e a gente puder auxiliar. Então, certamente, o nosso mundo está numa fase de transformação muito rápida nessa questão do atendimento online, dos serviços prestados online, e cada vez mais empresas como a do Arnaldo vão estar integradas dentro do Rio, que é esse novo processo que lançamos na Fenatran, justamente para otimizar qualquer tipo de serviço ao nosso cliente final. Ou seja, a pandemia ela está servindo para empurrar e para agilizar o desenvolvimento e a implementação de serviços
de forma simples e via internet para todos os usuários. Você mesmo disse também que até bem pouco tempo atrás, os caminhoneiros sempre acessaram o seu celular, o seu smartphone, mas eles não acessavam tanto serviços através do seu smartphone. E agora isso houve uma transformação muito rápida. É por isso que eu tenho convicção que, saindo da pandemia, o nosso horizonte vai estar diferente do que estava antes, com novas perspectivas e novo direcionamento das montadoras para serviços, dirigindo os seus esforços para serviços e atendimento cada vez melhor aos nossos clientes, como, por exemplo, a Luca Júnior, que está aqui conversando conosco. No caso das rodovias pedagiadas, né, de concessionárias, né, você tem até uma infraestrutura maior, você tem, né, a gente viaja, a gente vê veículos, né, da concessionária ou de prestadores de serviço o tempo todo, né? É até mais seguro, vamos dizer assim, né? No caso da Volkswagen, ela tem um desafio grande, tem um país inteiro, mas 29 países do mundo, né, para monitorar, né? Isso para vocês vai ter que ser deve já estar sendo, né, uma transformação muito grande, né? Você tem que fazer produto e fazer o monitoramento desse produto em tantos lugares, né? Alô, pegando já até um gancho que eu vi uma entrevista até do presidente da Volkswagen Automóveis, né, da Volkswagen do Brasil, falando sobre a necessidade de nacionalizar componentes. Obviamente que isso não se faz da noite para o dia, é uma questão de tempo. Como é que você vê isso no caso da Volkswagen Caminhões? Eu vejo como uma coisa natural. Você, Marcos, conhece realmente e profundamente os nossos produtos e a nossa realidade, né? A nossa empresa, ela desenvolve produtos por brasileiros e para brasileiros, de uma forma geral. É lógico que a gente exporta para 29 países, como você falou, mas a essência do nosso produto sempre foi e continuará sendo: o menos você não quer, mais você não precisa. Dentro desse conceito, nós precisamos ter, para cada cliente, o produto certo para a aplicação certa, para que o nosso cliente não pague o preço mais caro por aquele produto, mas que ele tenha a robustez, qualidade e rentabilidade que aquele produto pode dar num nível melhor para esse cliente. Por conta disso, hoje nós temos a família Delivery, só para citar um exemplo, ela é muito localizada, ela é muito nacionalizada. Praticamente todos os componentes, ou a grande maioria dos componentes, são produzidos já aqui no Brasil. Pela origem, né? Exatamente. E em outros modelos nós temos um pouco mais de conteúdo importado. Mas não é só isso, a gente acaba aprendendo nessa pandemia, né? E quando a gente fala que os produtos são localizados, por incrível que pareça, começou a faltar peça, por exemplo, sei lá, só para citar um exemplo hipotético aqui, nós compramos uma transmissão de um fornecedor que produz a transmissão aqui no Brasil, então a transmissão é localizada. Mas no meio dessa pandemia, nós fomos descobrir que algumas engrenagens dessa transmissão vinham lá da origem do foco do coronavírus, lá da China. Então parou de vir essa transmissão, essa engrenagem de lá e, consequentemente, o nosso fornecedor não teve capacidade de entregar a transmissão para a gente. Esse é só um pequeno exemplo de vários que aconteceram em todo o processo. Então, embora o nosso produto tenha um conteúdo local bastante elevado, nós sim estamos trabalhando na localização de componentes, não só de fornecimentos de componentes diretos para a montagem do nosso produto, como de subfornecedores dos nossos fornecedores. Isso é uma realidade hoje, e você que acompanha tanto a nossa história, ela simplesmente está sendo intensificada hoje. Esse propósito de localização de componentes, nós já temos essa estratégia desde lá de trás. Vide o exemplo do MAN TGX. Nós trouxemos ele para o mercado em 2012, com alto conteúdo importado naquele momento,
E hoje, realmente, o índice de localização do TGX já está bastante elevado e nos próximos meses deverá estar ainda mais elevado, justamente para atender realmente esse processo de que, ora, a moeda nacional está supervalorizada, ora, a moeda nacional está desvalorizada. Então, nós temos que ser competitivos em ambos os casos. É por isso que é mandatório, na minha visão, a gente ter uma base de fornecimento aqui dentro do país, seja qual for a circunstância, e também ter a opção de trazer esse componente fora quando o custo permitir. Há, no debate da globalização, uma redução de ritmo de globalização, né, para não haver tanta dependência de importação, né? Não que não se possa importar e exportar, mas é que não seja tão dependente. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria das considerações finais do Alôcio e do Arnaldo. Não, Marcos, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a oportunidade, mais uma vez, falar diretamente com você, sempre envolvido e sempre dando suporte aqui para o nosso negócio. E para mim é uma satisfação estar aqui junto com o Arnaldo, junto com a Luca Júnior, reiniciando a nossa fábrica de Resende e entregando o primeiro caminhão produzido na nossa fábrica de Resende, nesse reinício de atividades, para um cliente tão assíduo, tão fiel como a Luca Júnior. Para mim é um prazer trabalhar e ter a segurança de que estamos voltando a produzir para atender serviços essenciais, nesse caso específico para atendimento de rodovias, mas para tantos outros, tendo a certeza de que o Brasil demanda caminhão e que nós estaremos prontos para atender qualquer tipo de cliente em qualquer região do país, atendendo qualquer tipo de serviço. Por isso, nós fazemos caminhões adequados a cada tipo de operação e esse exemplo que estamos tendo aqui em conjunto com a Luca Júnior, é um exemplo que torna real toda essa ambição da nossa empresa, todo esse objetivo da nossa empresa em atender mais, melhor e na hora que o cliente precisa cada um dos nossos serviços. Certo. Muito obrigado, Alôcio. Arnaldo, gostaria de suas considerações finais, suas expectativas aí. Pois não. Eu quero aproveitar a oportunidade, né, para agradecer ao senhor Marcos Vilela pelo convite de apresentar a empresa Luca Júnior. Agradecer também aos parceiros da Volkswagen do Brasil, né, o senhor Ricardo Alôcio e também a concessionária Marca Veículos, através do senhor Paulo Betti Schneider, que sempre nos atendeu muito bem. Nos surpreendeu sempre com a entrega adiantada dos nossos veículos, com muita competência, ética e enfim, foi um prazer muito grande e eu levo no peito essa camisa também da Volkswagen, tá? E continuando sempre essa parceria aí. Eu amo e a notícia boa são as vagas, né, para motorista. Sim, você viu lá, né? Então, as vagas, eu também tenho sempre vagas em Uberlândia e Goiás, tá? Eu tenho agora essas vagas aí da rodovia da região de Bauru, Jaú, Trevo de Araraquara, também Torrinha, Piracicaba e é isso. São isso, essas cidades aí. Então, muito obrigado, Arnaldo, obrigado, Alôcio, aí pela disponibilidade e vamos estar esclarecendo o setor do transporte o máximo de informação que a gente puder. Muito obrigado a todos. Pois não, muito obrigado. Bom dia. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Fique com Deus.